Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo de domingo. Pra quem achou que eu não ia aparecer, tô aqui e olha, com uma notícia boa, que é a demissão do Marcelo Santana. Antes de entrar no assunto Vasco da Gama, Marcelo Santana, Campeonato Brasileiro Sul-Americana, pedi para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí para poder ajudar o canal a continuar crescendo na plataforma. O hype também, né? Porque eu acho que passou da meia-noite, você vai ter direito a 3 hype. Senta o dedo no hype aí para ajudar o canal também, tá bom? Olha, eu vou tentar falar um pouco mais baixo por causa do eco. Eu tô sem o meu abafador de som aqui, o som deve sair um pouquinho ruim, tá? Então, assim, já pedi desculpa antecipadamente. É só hoje, no improviso. Cheguei agorinha de um dia maravilhoso, abençoado com a minha família, meus filhos, minha neta. Dia das Mães, a minha mamãe estava comigo. E também aniversário de 2 filhos meus, que aqui é assim, a gente faz aniversário no atacado, né? Que eu tenho 6 filhos e uma neta. Tem gente que se assusta quando eu falo isso. 6 filhos e uma neta. Então, 2 filhos fazem aniversário nesse mês. O aniversário seria no domingo passado, né? Do Ravi, que fez 1 ano. Só que teve o jogo do Vasco em Brasília. Abrimos mão de fazer a festinha para ir para o estádio, passar raiva, enfim, coisa de vascaíno. E aí deixamos para fazer essa festinha hoje e aproveitamos para fazer junto com a do Lucas, né? Então fez a do Miguel e a do Luquinha junto, aproveitando também o Dia das Mães. Aí foi um dia abençoado, como eu falei, maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus aí pela minha família, tá bom? Olha, falar em agradecer, tem uma notícia boa para vocês, viu? Ele tá fora do Vasco antes da próxima janela. O Marcelo Santana foi demitido, o Vasco acabou de soltar uma nota, né? Eu vou ler a nota aqui para vocês. Vasco da Gama oficial, tá aqui, ó. Vasco da Gama informa que o encerramento do vínculo contratual do diretor executivo de futebol, Marcelo Santana. O clube agradece ao profissional pelo serviço prestado e deseja sucesso em seus futuros desafios. Vá com Deus. As atividades burocráticas do departamento de futebol ficarão temporariamente sobre a responsabilidade do senhor Carlos Amodeu, ou outro que tem que meter o pé também, né? Que acumulará tais atribuições. Tá aí, hashtag Vasco da Gama, comunicado oficial do Vasco da Gama sobre o desligamento do Marcelo Santana. Então vamos lá, eu falei que não adiantaria mandar só o Fábio Carille embora, que o problema não era o Fábio Carille, agora estão atacando na raiz do problema, né? Foi o Fábio Carille, agora o Marcelo Santana. O Amodeu é outro que tem que sair também, esse vai acumular a função até, vamos ver quem é que eles vão colocar para fazer essa função de diretor executivo, né? E aí, outro que tá faltando também meter o pé é o Felipe, né? Esse aí tem que ir embora, mas correndo, né? Tô esperando a demissão dele, disse que ele tinha botado o cargo à disposição. Esse amiguinho do Pedrinho tem que ser mandado embora, principalmente depois das coletivas, do trabalho que ele fez e das coletivas, né? Uma detonando um ativo do Vasco e a outra falando que podia estar em casa, no sofá, mas tá ali tentando ajudar o Vasco, como se estivesse fazendo um favor. E ele tá recebendo para fazer a função que ele tá fazendo, muito mal feita, dica de passagem, né? Engraçado, né? Eu tô aqui ajudando o Vasco, eu podia estar em casa, mas a gente tá aqui porque a gente é apaixonado pelo Vasco, diz ele na coletiva. Quando o grupo dele ficou em segundo, que o Salgado ganhou as eleições, né, malandramente, com o apoio deles, ele, o Pedrinho e o Edmundo foram eleitos conselheiros pela Sempre Vasco, né? Então eles tinham um cargo de conselheiro no Conselho Deliberativo e nenhum dos 3 quiseram ir ajudar o Vasco. Engraçado, né? Ninguém quis ser conselheiro, todos eles abriram mão, todos eles falaram que tinha que trabalhar, que não tinha condição de estar exercendo a função de conselheiro do Vasco da Gama. É claro, não é remunerado, não tem o faz-me rir, né? Sem dinheiro, meu amigo, aí não tem, né? Agora, ganhando um saláriozinho legal, tem esse papo de, eu tô ajudando o Vasco, eu podia estar em casa. Você podia não, você deve estar em casa, né? Estamos aguardando a demissão também do seu Felipe e que o Pedrinho coloque pessoas profissionais. O Pedrinho é outro que tinha que entregar o cargo também, mas como eu sei que isso não vai acontecer, que ele coloque pessoas capacitadas no cargo, porque está trazendo um técnico, Fernando Diniz, e precisa na próxima janela atacar em contratações. Não dá. Jean David, Lloyd,
Alex Teixeira, Souza, enfim, todos esses jogadores que estão aí no Vasco, no time titular e no elenco como um todo, jogadores muito fracos, sobretudo mentalmente, tá? Mentalmente são jogadores com o espírito da derrota e do fracasso. Tá aí, né? Tchau pro Marcelo Santana, vai tarde. Olha, falar do Campeonato Brasileiro que encerrou a 8ª rodada. Se na na 7ª tiveram poucos gols, na 8ª, meu amigo, o bicho pegou e teve gol pra caramba. Inclusive, fechando agora em pouco com a goleada do Botafogo em cima do Internacional, 4-0. E olha que os botafoguenses estavam querendo a cabeça do técnico, né, o Renato Paiva. Agora a lua de mel voltou a se instaurar no Botafogo. O Botafogo tinha perdido o último jogo, né? Venceu hoje por 4-0. Bom, Fortaleza goleou o Juventude por 5-0. O Mirassol ganhou de virada do Corinthians por 2-1 com o Memphis Depay fazendo graça no pênalti, batendo cavadinha, o torcedor tá revoltado com ele. O Vitória da Bahia a gente viu, né, o espetáculo, o Vasco 1 a mais, ganho de 1-0, com o juiz ajudando, inclusive, que era pênalti que o juiz não deu pro Vitória, né, conseguiu jogar com muito mais vontade, muito mais tesão, muito mais garra, com muito mais organização técnica e tática, conseguiu virar facilmente. Olha, a entrevista coletiva do Felipe ela é tão bizarra, tão absurda, que ele fala que o Vitória não mereceu, que tipo, o Vasco não sofreu, que foi um acaso os gols. O Vitória foi pro amasso em cima do Vasco, 1 a menos, teve outras oportunidades, só que não fez. E tá aí, vitória do Vitória em cima do Vasco, que sobe algumas posições e bota o Vasco na zona de rebaixamento. O Grêmio e o Bragantino estavam se caminhando para um 0-0 até o finalzinho do jogo, 2 gols aí, relâmpagos. O Grêmio foi lá, meteu um gol e o Bragantino na saída de bola foi lá e empatou. A partida terminou em 1-1. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0. O Sport, lembra do que eu falei do Flamengo? Falei, olha, é muito fácil. O Flamengo ele coloca os laterais, ele coloca os meias junto com os atacantes muito na área adversária. Quando eles perdem a bola, eles têm que fazer a falta, têm que matar a jogada. Então, o Gerson lá, já é um volante deles lá, foi expulso justamente por isso. Eles perderam a bola, aí no contra-ataque do Bahia, ele foi matar a jogada, deu na canela do cara e acabou sendo expulso do jogo, tá? Então, era aquela parada que eu falei, jogadores que sempre tomam cartão, Gerson lá, o Pulgar, porque eles são jogadores ali que estão plantados para matar a jogada. Perdeu a bola, parou com falta. É uma maneira, é treinado. Isso aí não é do acaso, tá? E não é só o Flamengo que joga assim, não. Outros times jogam assim também, tá? Colocando bastante jogadores, zagueiros, laterais no campo adversário. Quando perde a bola, a orientação é para matar a jogada. E isso acabou com expulsão, mas o Flamengo ganhou o jogo por 1-0, né? Depois o Flamengo, o Sport, cara, é o único time que não ganhou no campeonato ainda em 8 rodadas. Demitiu o Pepa e hoje tomou né? Tomou de 4-0 do Cruzeiro. Cruzeiro ali com um técnico que botou os medalhões no banco, tirou o Dudu. O Cruzeiro tá voando no Campeonato Brasileiro. Inclusive com uma situação que eu vou falar daqui a pouco relacionada à Sul-Americana e o Cruzeiro que serve de alerta aí para o Vasco, tá? O Palmeiras ganhou do São Paulo por 1-0, gol no final da prorrogação, Vitor Roque, ele foi lá e fez de novo, né? O Atlético Mineiro ganhou do Fluminense de virada, o Fluminense meteu um gol, o Atlético foi lá, virou 2-1, o Fluminense empatou em 2-2, o Atlético conseguiu fazer o terceiro gol, jogo de 5 gols no segundo tempo. 5 gols, 3-2, Atlético Mineiro. O Botafogo, como eu falei, ganhou 4-0 e amanhã tem Ceará e Santos e Ceará. Se o Santos ganhar do Ceará, passa o Vasco, tá? O Santos que tem 4 pontos, 19º colocado, o Vasco é o 17º, primeiro ali no Z4, seguido do Juventude, que é o 18º, com 7 pontos também. Se o Santos vencer, vai a 7, aí questão de saldo, ele pode passar o Vasco, mas fica todo mundo embolado, fica todo mundo com 7 pontos. Tá aí a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, que ela é alarmante, e por isso eu abri a mão da Copa Sul-Americana, tá? Eu sei que vai ter gente que vai discordar. Amanhã o Fernando Diniz assume lá o comando técnico do Vasco no treino no CT Moacir Barbosa. Não sei se vai ter ali pressão da torcida ou se vão dar um tempo por causa do Fernando Diniz, em respeito a ele que está iniciando um trabalho, né, para apoiar o técnico.
né, porque foram cobrar no aeroporto e a gente viu lá que teve bala de borracha, spray de pimenta, enfim, trataram o torcedor do Vasco ali dessa maneira que foi protestar no aeroporto. Espera-se sim que a torcida do Vasco cobre esses jogadores sem compromissos, vagabundos, que ganham um absurdo de salário e que estão pouco se fudendo para o torcedor que está sofrendo, né? Então, esperar amanhã para ver como é que vai ser o clima da reapresentação do Vasco, que joga na terça-feira, às 21h30, na Argentina, contra o Lanús. Para mim, não mandava o time titular, ficaria o Fernando Diniz treinando o time titular. Aí vai ter gente falando, quem é o time titular do Vasco? Os nojentos aí que se dizem titulares, mais os suplentes, ficaria treinando, né, para encarar o Fortaleza no sábado, que é o nosso campeonato, o Campeonato Brasileiro. Não só o Fortaleza, pegaria o Fortaleza no sábado em São Januário e na terça o Operário em São Januário. Então ficaria a semana toda treinando com esses jogadores para encarar o Campeonato Brasileiro, que é o nosso campeonato. É um adversário ali que apesar de ter goleado nessa rodada, né, vai ser um adversário, provavelmente um adversário direto. Tem mais jogadores, né? Meteu 5 no Juventude, né? Tem bons jogadores do Fortaleza, mas é um time, um adversário que a gente precisa ganhar no sábado. Então eu focaria no Campeonato Brasileiro e no Operário na terça-feira, a Copa do Brasil. Ah, mas você não falou para focar só no Brasileiro? Não, é porque a Copa do Brasil, a grana é boa, cara. Se passar de fase, paga muita grana. Acho que quase 4 milhões se passar dessa fase aí. Então, eu ficaria no Campeonato Brasileiro por causa da situação que a gente se encontra e depois na terça em casa contra o Operário para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil e andava para a Sul-Americana, coisa que o Cruzeiro fez e está se dando bem. Quando viu que dificilmente ia se classificar, o treinador do Cruzeiro começou a meter reserva e abriu mão da Copa Sul-Americana. Vitória, que virou o jogo contra o Vasco, também botou reserva na Sul-Americana para focar no Campeonato Brasileiro. Lembrar que o Vitória está eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado para o Náutico em casa, na primeira rodada, na segunda fase, que eles entraram na segunda fase. Então você vê, o Vitória, mesmo não tendo a Copa do Brasil, abriu mão da Sul-Americana para focar no Campeonato Brasileiro e, na minha humilde opinião, é isso que a gente devia fazer. Anda para essa Copa Sul-Americana, mete reserva para jogar lá, foca no Campeonato Brasileiro, nos 2 jogos que a gente vai ter em São Januário, que a gente precisa voltar a vencer, que é o Fortaleza no Campeonato Brasileiro e se classificar na Copa do Brasil contra o Operário. Tá bom? Vou meter o pé, desejar para você um domingo, uma semana abençoada, e para todas as mamães que acompanham o canal, né, ou para sua mãe que não acompanha, você está aqui, né, que Deus possa abençoar o lar, a vida, o coração de todos vocês, tá bom? Curte, se inscreve no canal, uma semana abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.